gente. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos todos Boa vocês. tarde a todos. Estão aqui, eu sou a Astrid. Eu sou o Leandro. E hoje a gente veio então fazer mais uma explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Que é um trabalho que costumava acontecer sempre todas as terças-feiras, né? Lá na Casa Espírita. Das 2 até as 2h30, 2h45, né? Em média, dura uns 30, 45 minutos. Só que agora, né, pelos motivos da quarentena, então a gente tá fazendo ele já durante quase 4 meses, 4 né? meses. Aqui pelas lives do Facebook, então sempre toda terça-feira às 2 horas a gente faz aqui a explanação do Evangelho. É um trabalho muito legal para quem tá conhecendo, né, a doutrina, recém chega na doutrina, que a gente fala de uma forma assim bem explicadinha todos os assuntos do Evangelho. E é um trabalho contínuo, né? Então a gente vai seguindo a ordem que tá aqui no Evangelho. E na explanação de hoje, né, no nosso encontro virtual aqui de hoje, a gente vai estar falando sobre o Fora da Caridade Não Há Salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 6 até o item 10. Então eu vou estar falando sobre os 2 primeiros tópicos e depois o meu pai vai falar sobre a instrução dos espíritos, né? Gente, a Astrid vai fazer a oração inicial e essa oração inicial hoje é muito especial. Hoje, eu não sei o horário certo, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, né, grande embaixador da doutrina espírita, palestrante, um avatar do Cristo, a pessoa que está à frente da Mansão do Caminho, que é uma obra social gigantesca, autor de vários livros e um missionário do bem que está nos mostrando como seguir o caminho aqui na Terra. O Divaldo hoje vai passar, não sei se já passou, se está passando ou vai passar por uma cirurgia muito delicada. A gente sabe, o Divaldo ele tem uma idade já bem avançada, 93 anos, e qualquer cirurgia que alguém for fazer nessa idade é perigosa, né? Nós sabemos. Então, pelo carinho enorme que a gente tem por essa pessoa, que doou toda a sua vida para a doutrina espírita, para nos ensinar, para nos passar, né, através da sua mediunidade iluminada, os preceitos de Cristo, os ensinamentos de Joana de Ângeles, sua mentora espiritual. Hoje a nossa oração de abertura do Evangelho vai ser uma oração da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Tá bom, então, quem se sentir à vontade para fechar os olhos pode fechar. Vamos começar então a nossa prece de abertura. Prece de Joana de Ângeles. Obrigado, Senhor, pelo lar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas cálidas mãos. Obrigado, Senhor, pelos nossos olhos, para os que te contemplam a beleza e se iluminam amor diante da generosa e majestosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa pelo menos por eles eu rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, com alegria incontida a enxergar. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento, do galho, do olmeiro, as lágrimas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem falar, deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que teu reino um dia a pronunciar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, a voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na afasia, que não falam nem de noite nem de dia? Deixe-me por eles eu rogar, pois eu sei que em teu reino um dia o teu nome a pronunciar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que acenam a deuses, mãos que fazem ternura, mãos que socorrem na amargura. Agradeço também pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que configuram nestes traços como estrelas fulgindo em meus braços.
Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Lembro-me daqueles que vivem mutilados, trôpegos, aleijados. Deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que um dia em teu reino, a bailar, em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Obrigado, Senhor, pelo meu teto que me leva a abrigar, um teto amigo onde eu posso aconchegar. Mas se eu não tiver sequer um lar, eu direi: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque eu te conheci e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que Divaldo receba todas as nossas vibrações, o nosso amor, essa oração tão linda que quem já assistiu a palestra do Divaldo, ele sempre profere essa oração no final das palestras, então que ele possa receber em forma de energia positiva, de energia de caridade, de amor e de fraternidade, né? Toda a energia, toda a paz e todo o bálsamo lenitivo que ele precisa nesse momento. Exatamente. Então vamos iniciar a nossa explanação de hoje, né? E o primeiro tópico que a gente vai tratar aqui é necessidade da caridade segundo São Paulo. Então, como a gente sempre faz, vou ler aqui o texto evangélico, né? E depois a gente explica em cima disso. Então, vamos lá. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Então essa aqui é a primeira epístola aos Coríntios, né, de Paulo. Lindíssimo texto, lindíssimo, lindíssimo. Isso aí. Então é importante que a gente estude cada trechinho, né, desse texto para a gente entender bem o que ele significa e para a gente chegar na conclusão, né, desse primeiro tópico aqui, que está dentro, então, do fora da caridade não há salvação, que a gente já vem falando, né, há um encontro também atrás, né, no último encontro a gente também falou sobre isso. Então, nesse primeiro trecho, quando ele diz o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Então, o símbolo retumbante é uma espécie de sino, né, que, enfim, ressoa, né, um instrumento metálico. E quando ele diz isso, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, aqui Paulo estava se referindo àquelas pessoas que falam, né, discursam, dão palestra, mas aquilo é tudo da boca para fora. Mas aquelas pessoas que estão falando essa quantidade, né, de coisas, elas não põem nada disso em prática no dia delas. Então, por que tem essa comparação com um símbolo retumbante? Porque a pessoa só fala, ela só ressoa, mas por dentro não tem nada. É como se fosse oco, né? Como se aquela verdade não viesse de dentro do coração. Então, isso que ele estava falando aqui, que muitas vezes a gente também cobra dos outros algumas coisas que a gente deixa de fazer, ou às vezes a gente dá aquela moral vazia, a gente fala, mas não cumpre no nosso dia a dia.
A gente sempre brinca aquela história do palestrante espírita, né? Que o palestrante vai lá, fala um monte de coisa para as pessoas, enfim, fala sobre o evangelho, mas lá no dia a dia dele, ele não pratica. Aí esse palestrante desencarna, chega lá no mundo espiritual e fica se perguntando, poxa, o que eu tô fazendo aqui no umbral, né? Fica se perguntando. Manda chamar o mentor. Manda chamar o pra mentor e cobrar. não sabe por quê. Mas é isso que ele tava falando, sobre a importância de aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, a gente colocar em prática, pra gente não ser comparado a um símbolo retumbante, né? Que seria isso o que o mestre fazia, né? O mestre, sempre tudo aquilo que ele pregava, subia no monte, pregava para aqueles milhares de pessoas, né? E tudo isso ele colocava em prática no dia a dia dele, mostrava com as ações. Então, no próximo trecho, Paulo diz o seguinte: e quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Então aqui é importante a gente destacar duas coisas, né? Quando ele fala sobre ter o dom da profecia, penetrar todos os mistérios, ter ciência de todas as coisas, aqui ele também está fazendo uma alusão àquelas pessoas que são grandes detentoras do conhecimento, né? Que sabem muitas coisas, detentoras dos saberes. E muitas vezes, a gente vê muito disso, usam isso para pisar nas pessoas, né? Para humilhar as pessoas e se sentem superiores por, né, saberem mais, por terem mais conhecimento. E aqui ele estava falando também dessa necessidade da gente ter a humildade e da gente praticar a caridade com esse conhecimento que a gente tem. Então, usar isso para o bem, né? Para ajudar o nosso próximo, para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E a outra coisa que é muito importante é sobre essa questão da fé, né? Ainda que eu tivesse toda a fé possível, transportar montanhas. E a gente fica se perguntando, porque é uma coisa que a gente fica um pouco em dúvida, né? Como é que ele conseguiu colocar a caridade acima até mesmo da fé? Então, nesse próximo trecho, ele fala aqui o seguinte: agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Então, por que ele fala isso? Que nem que ele tivesse a maior fé do mundo, se não tivesse a caridade, nada seria. Porque a caridade, ela tá ao alcance de todos. A caridade é algo universal. Então, não importa se a pessoa é ignorante ou é um sábio, é pobre, é rico. Não importa quem a pessoa é, porque a caridade todos nós podemos praticar, né? Agora, a fé é uma coisa que fica um pouquinho mais específica, né? Mas, de qualquer forma, a esperança, a fé e a caridade têm a mesma importância. As três são sublimes, mas a caridade é a mais excelente de todas. Então mais era meritória isso. de todas Mais as virtudes. meritória de todas as virtudes, exatamente. Só dar um pitaquinho. Vai Eu lá. vou dar fazer uma complementação. Com certeza. Fantástico que a Astrid falou. E também tem mais um nuance ali, que é a questão que a gente traz para dentro do Espiritismo. Quando ele diz assim, mesmo que eu tiver o dom da profecia, ele está falando na questão materialista, na questão material, né? Ele está falando daquelas pessoas que detêm o conhecimento científico, que podem predizer o que vai acontecer através das colheitas, né? No caso, no passado. Sim, hoje em dia, na através das época. tecnologias. Ele está se referindo também, um puxãozinho de orelha para nós espíritas e trabalhadores da mediunidade, ele está se referindo à mediunidade também. Que adianta tu ter a mediunidade e não utilizar a mediunidade no segundo pilar mais importante da mediunidade, que é caridade para com o próximo. Nós, espíritas, sabemos que a mediunidade, para nós, que se chama mediunidade com Jesus, tem duas funções: o automelhoramento e a caridade para com o próximo. Então, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, se eu não tiver a caridade, não serve de nada. Essa mediunidade, essa ferramenta maravilhosa de autoaperfeiçoamento. É verdade. Só para complementar. Não, mas porque a gente dá um puxão de orelha, porque a gente sempre tem que trazer para a nossa realidade. Com certeza. E a gente vê, assim, que um trechinho tão pequeno, né, tem tanto significado. Então, por isso que é importante a gente extrair o máximo que a gente conseguir ali do espírito da letra, né? E daí tem esse outro trechinho que, assim, acho que é o mais confuso de todos, que a gente fica se perguntando. Não, peraí, né? Que é o seguinte:
e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Aí a gente se pergunta, né? Porque quando a gente pensa em caridade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é exatamente ali o que ele falou, né? Distribuir os bens aos pobres, enfim, se doar, né? Doar o seu tempo. Só que aqui é uma das partes mais importantes, porque Paulo estava nos alertando para o significado da verdadeira caridade, né? Que a caridade não está em si na ação que a gente faz, mas em como a gente faz isso, qual a nossa intenção, o sentimento que nos leva a fazer a caridade. A gente sempre ressalta que toda caridade é meritória. A gente não pode dizer, essa caridade vale, essa não vale, ou aquele fulano lá fez uma caridade melhor do que o outro. A gente não é capaz de julgar isso. Mas a caridade a mais meritória é aquela que é verdadeira, que vem do fundo do nosso coração, que não tem segundas intenções, que a gente sempre fala, né, que é o amor em forma de caridade e vice-versa, caridade em forma de amor. Isso até convém com uma outra questão que a gente vai tratar aqui. Mas então, era isso que ele estava nos alertando, que não está somente na ação, mas na intenção, e da gente ter a benevolência, a bondade dentro do nosso coração quando a gente está falando aquilo. Porque não adianta a gente, né, doar os nossos bens materiais, se desfazer de várias coisas, se a gente está esperando alguma coisa em troca, ou se... O objetivo é a revolta. Se é a revolta, ou a se gente quer dar o se troco em mostrar... alguém para mostrar que tu é caridoso. Isso aí, exatamente. A intenção. Isso, então a gente tem que levar todos esses fatores em conta, né? Isso, claro que só cabe nós julgar, né? Porque só a gente sabe mesmo qual é a nossa intenção, exatamente. Aí vem essa questão do conheça-te a ti mesmo e também a Deus, né? Então a gente tem que fazer o que é certo, não perante os olhos da sociedade, dos outros, mas perante os olhos de Deus. E aí, essa questão que a gente acabou de tratar da caridade em forma de amor e amor em forma de caridade, isso é uma curiosidade muito legal que a gente pode extrair também aqui desse trecho, que muitas pessoas se perguntam, né? Porque em alguns textos, a palavra principal desse texto de Paulo é caridade, em outros é amor, né? Então, sem o amor nada seria, ou sem o amor de nada isso ia adiantar, né? E essa é uma curiosidade bem interessante, que esses textos eles foram escritos em hebraico, né? Então são textos muito antigos. Os tradutores tiveram que trazer isso para uma linguagem, enfim, daquela época. Eles foram traduzidos há muito tempo, mas de qualquer forma o hebraico era uma língua muito simples, então cada palavra tinha muitos significados, né? Existiam muitos significados para a mesma palavra, então era muito difícil. Eles tinham que meio que escolher o que ficava melhor no contexto daquela frase. E quando esse texto foi traduzido para o grego, a palavra que aparecia em grego era ágape, né? Só que ágape é um dos 4 nomes para amor em grego. E quando ele foi traduzido para o latim, a palavra que aparecia era caritas. Só que aí a gente já ouviu falar várias vezes do amor ágape, né? Que muitas pessoas gostam de usar essa expressão. E o amor ágape, ele se refere a um tipo específico de amor, que era aquele amor que Jesus falava sobre, né? Que é o amor incondicional, aquele amor sem esperar nada em troca, o amor ao próximo. Não o amor de, por exemplo, um cônjuge ou o amor aos bens materiais, esses outros tipos de amor. Tava falando esse amor mesmo incondicional, que a gente ama o nosso próximo, aquele amai os vossos inimigos, né? O amar sem esperar nada em troca. O amor da lei natural. O amor da lei natural, que é, consequentemente, a caridade. Então, quando a gente se pergunta, mas será que tá certo o amor? Será que tá certo caridade? Não importa, porque o significado é o mesmo, a essência é a mesma. Então, o mestre sempre falava nesse amor ágape, né, que é o amor incondicional, e é a mesma coisa que caridade. Tanto que a caridade, né, a verdadeira caridade não pode existir sem esse verdadeiro amor, assim como o amor também não existe sem a verdadeira caridade. Então, é importante a gente ressaltar isso aqui também. Sempre bom a gente tirar essas curiosidades, né, que são bem antigas. Já vi em grupos de estudos espíritas pessoas discutindo isso. Uhum. Amor ou caridade, né? O que será que encaixaria melhor? Por que uns
Gente, primeiro a gente tem que lembrar que a fonte de Paulo, quando Paulo falou sobre isso, Jesus. ele estava falando, estava usando quem como fonte? Pois Estava é. usando Jesus como fonte. Então, se a gente voltar lá em Jesus, que é a base da nossa doutrina, a gente vai encontrar a palavra caridade e a palavra amor como sinônimos. Jesus não entendia que pudesse existir um ato de caridade sem amor verdadeiro. E que a pessoa não pudesse ter amor dentro de si se ela não fosse caridosa. Então, em todos os discursos de Jesus, todos, né, principalmente no Sermão da Montanha e outros, as parábolas, a mulher adúltera, várias lições que Jesus deu, ele utilizou a palavra amor e a palavra caridade como sinônimos. Então, gente, se a gente for na base de onde Paulo tirou esse ensinamento, a gente vai ver que tanto faz caridade ou amor, o significado é o mesmo. Exatamente. Mesma essência. Então, vamos continuar para o nosso próximo tópico, que é: fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Então, quando a gente fala daquela máxima fora da caridade não há salvação, que a gente escuta muito dentro do espiritismo, né? A gente tem a caridade como um princípio universal, né? Que como se fosse um acesso à felicidade comum a qualquer pessoa, né? Se a gente for caridoso, não importa, a gente vai ser salvos, né? Como se fosse assim no sentido literal aqui dessa frase, né? Então, no momento em que a gente entende essa máxima fora da caridade não há salvação, que depois o meu pai vai falar, vai mais a fundo, né? Então a gente se coloca todos nós como irmãos, né? Iguais perante os olhos de Deus. E aí a gente entra nesse assunto do fora da igreja não há salvação, que é um dogma, né? Então, como se fosse uma verdade absoluta. Só que essa máxima não fala sobre a fé fundamental em Deus ou aquela fé que é comum entre todas as religiões, né? Fala sobre uma fé que é baseada em dogmas particulares. Então é um pouco exclusivista, é um pouco ritualístico e uma coisa meio absoluta, né? Quando a gente fala fora da igreja não há salvação, porque acaba dividindo as pessoas ao invés de unir. Porque aquelas pessoas que têm isso como uma verdade, elas vão pensar, poxa, mas aquela pessoa lá não faz parte da igreja, então ela não tem salvação. Tá condenada pela eternidade. Mesmo, né, que ela faça parte de outra. Exatamente. De outra filosofia. E mesmo que a pessoa seja uma pessoa boa, faça ações boas, melhore o mundo à sua volta, se ela não estiver dentro da igreja... Quando a bondade é sobrepujada pelo dogma, tá errado, gente. Tá errado, exatamente. Então, as pessoas acabam se perseguindo nesse sentido, né? Se tem essa máxima fora da igreja não há salvação, como uma verdade que é totalmente o contrário dos ensinamentos de Jesus, né? Jesus pregava que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, independente da nossa crença, independente das nossas condições sociais, da nossa raça, enfim. Por isso que o Espiritismo leva o fora da caridade não há salvação como, né, a nossa premissa principal, né, da caridade em si. E a gente tem, então, essa outra fora da verdade não há salvação, que é basicamente o equivalente a fora da igreja não há salvação, porque também é um pouco exclusivista, né? Se a gente pensar, se a gente raciocinar um pouquinho, não tem nenhuma religião, nenhuma seita que não gostaria de ter os seus ensinamentos como uma verdade, né? Que não gostaria de possuir a verdade absoluta. Então, cada religião, cada pessoa tem uma crença, cada pessoa tem uma coisa que acredita ser a verdade, né? E os conhecimentos, eles estão constantemente crescendo, se modificando, evoluindo. Então, somente os espíritos de alta envergadura podem se considerar os detentores da verdade absoluta, né? Então, a gente, nós, a humanidade... E aí, falando em alta envergadura, muito alta. Angelicais de primeira grandeza. Exatamente, é. Vede Jesus. Veja Jesus, exatamente. Então, a gente que tá aqui na Terra, a gente tem que se contentar com a verdade relativa, que é a que a gente tem capacidade de entender, a que tá de acordo com o nosso estado evolutivo atual, né, aqui na Terra. Então, por isso que o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, prega
fora da caridade não há salvação, porque a gente nunca vai ouvir alguém falando, né, fora do espiritismo não há salvação. A gente sempre fala isso, né, que a melhor religião é aquela que te transforma numa pessoa melhor, não importa. Então... Até tu encerrou? Sim. Opa. Então, para lembrar que o Chico tinha uma frase muito famosa, que vem ao encontro do que tu tá dizendo aí, que ele dizia assim, ó, graças a Deus, Kardec colocou, fora da caridade não há salvação. E não fora do espiritismo não há salvação. Porque senão não seria espírita. Ele dizia isso, Chico. Né? Chico dizia. Então, gente, esse tema que a Astrid tratou, ele fez a introdução da instrução dos espíritos. Fora da caridade não há salvação, que é um texto também de Paulo, só que de Paulo, espírito da codificação. O primeiro texto que a Astrid falou, que é a primeira epístola aos Coríntios, que é lindo, é um texto de Paulo, apóstolo de Jesus, né? Cunhado por Paulo, né? Durante a sua peregrinação como apóstolo de Cristo. Esse outro texto aqui, ele é um texto que foi dado por Paulo apóstolo, tá? Em 1860 e faz parte do trabalho de Paulo na codificação espírita. Ele começa o texto dizendo o seguinte, ó, meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encerra-se os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Pessoal, as virtudes segundo o Espiritismo. Eu sei que foi um tema de um estudo passado que eu fiz, mas é exatamente isso que a gente tem que analisar hoje. Por que fora da caridade não há salvação? A doutrina espírita entende a caridade como o indício principal da melhora do ser humano. A pessoa, quando está com alguma infecção, o primeiro sintoma que ele tem é uma febre, né? A pessoa, quando está agripada, o primeiro sintoma é espirrar. A pessoa, quando está com, sei lá, qualquer doença intestinal, o primeiro sintoma é uma dor de barriga. Tá? Agora, a pessoa, quando se melhora, quando ela consegue sanar algumas mazelas espirituais, quando ela consegue adquirir virtudes, qual é o primeiro sintoma que ela demonstra? A preocupação com o bem-estar do seu próximo. Lê-se a vontade de fazer a caridade. Gente, quando a nossa pena, né, que é aquele sentimento arrogante de tu te achar melhor do que o outro e dizer que pena que eu tenho dessa pessoa porque ele não teve a mesma sorte que eu, quando a pena começa a se transformar em compaixão, quando o nosso egoísmo começa a se transformar em altruísmo, que é passar por cima de si mesmo e se colocar no lugar do outro, quando a nossa arrogância começa a se transformar em humildade de saber que nessa encarnação eu posso chegar por algum motivo a estar logo ali na frente na situação que aquele irmão que está sofrendo está, ou que eu já pude estar assim numa outra encarnação, segundo o que a doutrina espírita nos ensina, e a fé raciocinada, a questão da verdade que a Astrid falou, a doutrina espírita se defende quanto a isso através da fé raciocinada e não da fé dogmática. Eu posso, através da minha humildade, entender que em outra encarnação eu pude estar em situação até pior que aquele irmão e alguém me ajudou e por isso eu estou aqui em situação melhor hoje. Ou que eu já estive em situações ruins na minha vida anteriormente, nessa encarnação, e alguém me auxiliou, ou que eu posso ali na frente precisar de auxílio, então eu começo a me colocar no lugar do outro e eu não descanso enquanto não ajudo o meu próximo. E a caridade, quando eu começo a andar em direção à verdadeira caridade, através do estudo, através da leitura, através de ferramentas como essa que a gente está tendo aqui agora, a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, eu através dessa ferramenta da caridade, eu evoluo como espírito. Eu não vou fazer a caridade para evoluir.
Porque senão eu vou ser que nem o texto do Paulo, né? Doa todos os bens aos pobres e o corpo para ser queimado. Não, eu vou fazer a caridade justamente porque eu estou evoluindo. E essa caridade vai ser altruística, verdadeira, incondicional, sem esperar nada em troca. Então eu começo primeiro analisando a mim mesmo, o conheça-te a ti mesmo, aí a gente começa a sanar os nossos débitos espirituais, começa a adquirir virtudes e a caridade é um sintoma, né? E quanto mais, é um sintoma de que eu estou me melhorando, e quanto mais eu pratico a caridade, mais feliz eu me sinto. A felicidade relativa à condição espiritual que a gente se encontra é a felicidade da prática da verdadeira caridade, a felicidade de ver aquele irmão que estava sofrendo se sentir melhor, porque nós agimos para que isso acontecesse. E aqui, segundo diz o texto, ó, na terra, porque a sombra desse estandarte viverão em paz, todo mundo que pratica a caridade, que busca a virtude, tem paz dentro do seu coração. Eu não quero ter razão, eu quero ter consciência tranquila, eu quero ter paz. Né? Os vícios te levam à belicosidade. O vício te leva ao embate, ao combate, à vingança, né? À arrogância, ao materialismo exacerbado. Tu vive em guerra. Agora, quando tu busca as virtudes, tu começa a viver a paz dentro de ti. E no céu, porque aqueles que houverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. O que é a graça diante do Senhor? O reino de Deus dentro do seu coração. Construa o reino de Deus, como dizia Jesus, gente. Encontrarão a evolução, encontrarão a continuidade da sua caminhada dentro de uma questão elevada, dentro de uma questão positiva, sem sofrimento atroz, sem precisar passar por auto-penas infligidas de umbral, de pocilgas, de vales tenebrosos, e poderão dar continuidade à sua jornada, engasguei, perdão, Saúde. de maneira mais tranquila. Por quê? Por causa da prática da verdadeira caridade. Aqui tem uma frasezinha bem bacana que ele cita aqui, ó. Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espalham à volta de si. Eu lembrei de uma frase de Emmanuel que diz: o bem que fazes agora serás teu advogado para sempre, em toda parte. Né? A pessoa que pratica o bem, mesmo que em algum momento ela esteja passando por dificuldade, se ela pratica o bem, ela vai reagir positivamente a essa dificuldade. Ela vai elevar o seu padrão vibratório, não importa se ela esteja passando por uma doença ou por algum revés financeiro, ela vai reagir positivamente. Ela vai elevar o padrão vibratório dela e vai atrair para ela o auxílio que for meritório para o processo reencarnatório que ela está trilhando. Ela vai ter sempre a graça de Deus diante de si, porque por causa desse perfume, né? É um perfume, isso é figura de linguagem, não é um perfume que a gente vai sentir o cheiro, mas ele está citando aqui a energia, o padrão vibratório, né? Aquele que pratica caridade é reconhecido pela sua energia boa, as pessoas querem estar junto, as pessoas querem ouvir o que essa pessoa está dizendo, porque o que ela diz é condizente com o que ela faz, é verdadeiro, né? Então a busca pela caridade, a busca pelas virtudes, segundo Paulo, é o caminho que nós devemos trilhar no nosso planeta, principalmente nessa encarnação que nós estamos vivendo, e melhor, mais ainda, nesse momento atual que o planeta Terra vive de atribulação. Aí ele continua dizendo assim, ó: dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Gente, a gente tem que desconstruir a inversão de valores que a sociedade materialista e que a vida materialista de várias encarnações nos deu. Nós crescemos, somos espíritos milenares e a gente tem cristalizado na nossa mente espiritual algumas verdades ilusórias, coisas que são mentiras e que a gente transformou em verdade. Assim como
a pessoa que é raivosa, ela vai se dar bem, aquele que põe os outros no lugar, aquele que tenta se dar bem a qualquer custo, né? E a gente inclusive admira essas pessoas na sociedade e muitas vezes almeja ser que nem elas. A prática da caridade, a desconstrução dessas mentiras que se tornaram verdades, né? E no dia a dia, no passinho por passinho, de ato em ato, vão nos mostrando o verdadeiro caminho a seguir, né? A aplicação, a gente trabalhar, não estacionar no processo evolutivo, trabalhar dia a dia, momento a momento, né? Para se melhorar, para tentar ajudar o outro, sem esperar nada em troca, né? Não esperar dos outros aquilo que a gente não pode dar e não esperar dos outros aquilo que o outro não pode dar, porque às vezes nós somos cruéis com o nosso próximo. A gente espera atitudes das outras pessoas, mas a gente não raciocinou se aquela pessoa tem condições de fazer aquilo. E aí tu fica chateado, tu fica bravo, né? Fica desiludido, põe a culpa no outro, porque ele te fez cair na ilusão de que ele iria fazer uma coisa e não fez, mas na verdade isso é uma criação nossa, do nosso orgulho e da nossa arrogância, né? E acaba punindo o nosso próximo. E para encerrar o assunto do fora da caridade não há salvação, Paulo, o Espírito Paulo, lá em 1860, através da codificação, ele deixou essa pérola aqui, maravilhosa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes não fazer nada, a indiferença. Por isso que a gente diz, a doutrina espírita nos ensina, que a gente não veio para a Terra só para não fazer o mal. Está aqui o texto que corrobora isso, a gente já falou várias vezes. Não fazer o mal é o mínimo do mínimo do mínimo de alguém que já alcançou um nível evolutivo mediano. Né? As pessoas que fazem o mal, elas ainda estão num estado muito abaixo. As pessoas que ficam felizes em fazer mal para as outras pessoas, né? Isso é um estágio evolutivo bem baixo. Agora, quem não faz o mal não pode se contentar nessa situação, porque nós viemos para cá para fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Dedicai-vos, diz Paulo, dedicai-vos para compreender o sentido dessa melhora, da busca dessas virtudes. Não basta só não fazer o mal. Não faço mal para ninguém, eu estou aqui ganhando meu dinheiro, estou com a minha casa, com a minha família. Não vou me preocupar com os outros, azar, cada um que se cuide. Aprendi na doutrina espírita, projeto reencarnatório de cada um, né? Já ainda usa distorcidamente ensinamentos espíritas para justificar a sua inércia em fazer a caridade. E ele encerra nos fazendo um pedido, uma rogativa. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos, lembrando que o espírita e o cristão é a mesma coisa. E o Espiritismo tem como missão trazer o pensamento de Cristo de volta, como foi proferido da boca do Mestre há 2000 anos atrás. Fazei, portanto, que ao ser desobservados se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. A Astrid falou sobre isso antes. Todos irmanados no mesmo sentimento. No futuro, qual vai ser a religião do futuro? Futuro de regeneração, qual é a religião que vai sobrar no planeta Terra? Nenhuma. Por que eu falei isso, gente? Porque todo mundo vai falar a mesma língua. O amor incondicional. E não vai precisar de religiões que nos separem em níveis de entendimento diferente. Porque o entendimento vai ser o mesmo. E assim o planeta vai dar um salto evolutivo. As religiões existem para dar para as pessoas aquilo que elas precisam no momento em que elas se encontram.
No momento que nós compreendermos o amor como uma lei divina e natural, não vai ter mais necessidade de religiões. Todos vão se amar, todos vão ser fraternos e não vai mais existir o mal. Olha que lindo, olha que vislumbre. Assim são os orbes superiores, né? Maiores, mais elevados do que o planeta Terra. Para encerrar, então, o nosso encontro de hoje, eu quero fazer homenagem a um outro grande missionário que nos exemplificou na sua vida, nas suas ações, tudo isso que a gente falou hoje, a caridade, a fé, né? As virtudes, segundo que a doutrina espírita prega, sendo colocadas em prática realmente numa vida de doação, numa vida missionária, de doação ao bem, ao próximo, que foi Chico Xavier. E Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, nos deixou uma versão do Pai Nosso muito bonita. E Chico, ele sempre que ele proferia essa oração, e ele, como o Divaldo profere aquela oração sempre no final das palestras, Chico sempre fazia essa oração no final das suas entrevistas, das suas palestras, e ele sempre dizia que essa oração não foi com o intuito de melhorar a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou, e sim uma homenagem de Emmanuel à excelsitude do Mestre, uma reflexão em cima do Pai Nosso, em cima da oração, como homenagem ao Mestre Jesus. Então eu vou convidar todos vocês nesse momento que fechem seus olhos, elevem os pensamentos a Deus e me acompanhem nessas palavras reflexivas da oração Pai Nosso segundo Emmanuel. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Agradecemos do fundo do coração a participação de todos e até o próximo encontro, se Deus quiser e vai querer. Valeu!